Aumentar o poder destrutivo de suas armas sempre foi o objetivo de qualquer força militar. Poder destruir mais com menos unidades não só se revela mais vantajoso sob o ponto de vista do custo-benefício, como também oferece vantagens táticas. Poder levar menos armas, mas com o mesmo ou maior poder de destruição é muito útil, especialmente na aviação, que poderia, por exemplo, compensar esse peso menor em armas com mais combustível e, consequentemente, alcance. Pensando nessas possibilidades, a Força Aérea Brasileira investiu no desenvolvimento da Trocano, a superbomba termobárica totalmente nacional. Antes de falar mais sobre a Trocano, precisamos apenas entender como funciona uma arma termobárica. As armas termobáricas, também conhecidas como armas de ar e combustível ou armas de vácuo, possuem como principal diferença a sua ogiva. Enquanto que mísseis, bombas e foguetes comuns utilizam ogivas compostas de explosivos tradicionais, que podem ser compostos de diversos tipos de material explosivo, a depender do modelo e função, e que explodem por impacto, proximidade ou tempo, as armas termobáricas possuem quase toda a sua ogiva composta por algum tipo de combustível que é liberado diretamente sobre o alvo. Esse combustível forma uma espécie de nuvem, capaz de penetrar em qualquer abertura, como uma janela, um túnel ou um corredor estreito, e logo em seguida uma segunda pequena ogiva, contida na mesma arma, detona, inflamando essa nuvem em uma gigantesca bola de fogo, em altíssimas temperaturas e com grande poder de choque. O efeito desse tipo de ogiva é devastador contra construções, mas principalmente contra pessoal. Além das altíssimas temperaturas que são por si só mortais, a explosão queima instantaneamente o oxigênio local, levando ao sufocamento e até mesmo ao colapso dos pulmões pelo efeito de vácuo provocado. Como resultado desse mecanismo de funcionamento e suas consequências, uma bomba termobárica possui um poder de destruição várias vezes maior que uma bomba tradicional de tamanho semelhante. E essa grande potência levou ao desenvolvimento de armas termobáricas de todos os tipos, indo desde grandes mísseis e bombas até armas de uso pessoal como foguetes e granadas. Falando agora sobre a Trocano, a bomba desenvolvida no Brasil, ela é certamente a maior arma de uso convencional já feita em território nacional, tanto em tamanho quanto em poder de destruição. Ela é tão grande que foi pensada desde o início para ser empregada pelos aviões de transporte C-130 Hércules, já que nenhum caça poderia levá-la, e ela seria lançada através do auxílio de um pallet e um paraquedas pela porta do compartimento de carga. São poucas as informações disponíveis sobre a Trocano, mas a sua ogiva é citada como tendo cerca de 9 toneladas de explosivo e seu peso total deve ficar na casa das 11 ou 12 toneladas. Até onde se sabe, a Trocano estava desprovida de qualquer sistema de guiagem e deveria ser lançada diretamente sobre o alvo em baixas altitudes. Seu desenvolvimento teve início no ano de 2004 e foi encerrado em 2011. Não se sabe, no entanto, se o projeto foi encerrado durante o desenvolvimento, ou seja, sem ter sido concluído, ou se foi encerrado porque a bomba já estava devidamente desenvolvida, ou seja, um encerramento de conclusão. Como não foram dadas maiores explicações e como o termo utilizado foi encerramento e não cancelamento, como geralmente ocorre em projetos que são abandonados, dá para tirar qualquer conclusão. É preciso, no entanto, abordar duas questões sobre a Trocano. A primeira é que talvez, e digo talvez porque existem pouquíssimas informações públicas sobre esse projeto, é que a bomba Trocano possa não ser uma arma propriamente do tipo termobárica. Isso porque, segundo as poucas informações disponíveis, a ogiva da Trocano seria formada em sua totalidade por tritonal. Tritonal é um composto derivado da mistura de 80% de TNT com 20% de pó de alumínio. Sendo o tritonal um produto sólido, ele não poderia se misturar com o ar como o combustível geralmente líquido ou em pó de uma bomba termobárica, o que pode fazer da Trocano, na verdade, uma bomba convencional. Percebam, no entanto, que eu disse pode, e isso porque, como dito, são pouquíssimas as informações disponíveis sobre a Trocano, e as que existem ainda carecem de fontes. A segunda coisa a se dizer sobre a Trocano é que, ao contrário do que é propagado por aí, onde dizem que ela poderia ser inclusive uma alternativa ao armamento nuclear, o seu uso operacional é bem limitado. Notem que o grande tamanho, que é o que permite a Trocano possuir um altíssimo poder de destruição, é ao mesmo tempo a sua maior fraqueza, já que limita o seu lançamento basicamente aos aviões de transporte como o C-130 e ainda em baixas altitudes para não perder precisão. Aviões de transporte não são aviões de combate. Eles são grandes, lentos, possuem uma assinatura radar e visual altíssima, uma capacidade de manobra praticamente nula e toda a capacidade de sobrevivência se resume aos despistadores de mísseis.
Voando alto, esses aviões são alvos fáceis para os caças inimigos e defesa antiaérea de média altura. Voando baixo, são alvos fáceis para os canhões e mísseis portáteis. A alternativa é voar baixo e à noite, onde ficam mais protegidos de mísseis como o Igla, mas ainda precisam torcer para não encontrar um canhão guiado por radar pelo caminho. Então a Turoccano, caso exista, nunca será uma arma de dissuasão para conflitos tradicionais, justamente pelas limitações de emprego que o seu tamanho impõe. Alguém pode questionar dizendo que países como os Estados Unidos usam grandes bombardeiros lentos, com RCS alto e quase nenhuma capacidade de manobra, a exemplo do B-52. Então poderíamos fazer o mesmo, em menor escala, usando o Hércules ou o KC-390 com a bomba Turoccano. A questão é que aviões como o B-52 utilizam massivamente armas guiadas de longo alcance, como os mísseis de cruzeiro, que permitem seu lançamento bem fora do alcance das defesas, sem precisar voar diretamente sobre os alvos em baixas altitudes. E o uso de armas convencionais por essas aeronaves só ocorre quando os inimigos já não possuem praticamente nenhuma capacidade de defesa. Então qual seria o cenário de uso de uma bomba como a Turoccano? Seria basicamente em conflitos irregulares. Um bom exemplo é a Moab americana, uma grande bomba termobárica muito semelhante à Turoccano, que inclusive também é utilizada em aviões de transporte. O único uso operacional da Moab foi contra integrantes do Estado Islâmico, uma força não convencional e que estavam escondidos em uma caverna no Afeganistão. No caso brasileiro, a Turoccano poderia ser utilizada contra forças irregulares na Amazônia, como as Farc, por exemplo. Outro uso potencial, segundo documentos da própria FAB, seria para abrir grandes clareiras para pouso e decolagem de helicópteros em meio à selva. Seu uso contra forças regulares, que possuam caças e mísseis antiaéreos, seria praticamente nulo e, se ocorresse, constituiria uma missão praticamente suicida. Ela não deixa, no entanto, de ser um artefato interessante, seja pelo poder de destruição, seja pelo fato de pouquíssimos países possuírem armas desse tipo. Sendo ela realmente uma arma termobárica, o conhecimento obtido no desenvolvimento da sua ogiva poderia inclusive ser aproveitado em outros projetos, como mísseis de cruzeiro ou bombas guiadas. Então galera, espero que tenham gostado do vídeo, continue nos acompanhando, não deixe de se inscrever no canal e até a próxima.